Bem, uma das partes cômica, teve muitas, né? Muitas partes, digamos assim, comédia, foi, digamos assim, um show de comédia, né? Pelo menos na minha avaliação, né? Essa questão aí da manifestação em Copacabana, supostamente pela anistia dos condenados, das condenadas e futuros e futuras condenados e condenadas do 8 de janeiro, e eu digo suposta, porque eu já falei em outros vídeos que o ex-presidente ele não está nem aí para a anistia de ninguém. Esse discurso da anistia é uma espécie de amuleto, é uma espécie de combustível, né, para que ele se mantenha em busca, né, da verdadeira anistia que ele quer. É uma questão de longo prazo, e ele deixou escapar isso, né? É quando ele falou que quer que as pessoas que ali estão, que os seguidores dele, os eleitores dele, deem a ele, em 2026, 50% da Câmara dos Deputados, 50% do Senado. Em suma, ele se convenceu de que impor as suas pautas, o seu desejo, a sua vontade, não será pela força, não será possível, pelo menos nesse momento, nesse contexto, não é favorável que seja usando canhões, metralhadoras e etc e tal, né? E a exemplo do que tem acontecido em outras partes da Europa, como na Hungria e agora até nos Estados Unidos, não é? Ele entendeu que isso pode ser feito, né, usando os instrumentos oferecidos pela própria democracia, ou seja, controlando os poderes, né, se alinhando, como está acontecendo agora nos Estados Unidos, em que o presidente da República praticamente tem o controle dos três poderes. Ele mudou, né, a Corte Suprema de Justiça, colocou lá os juízes alinhados a ele, juízes e juízas, se esforçou para fazer maioria também na Câmara e no Senado, e ele voltou à presidência da República. Aqui no caso é mais complicado porque o daqui cognitivamente também bem, né, abaixo do de lá, né, do presidente dos Estados Unidos. Isso aí é inegável, né, e por conta disso ele não consegue, não é por acaso que ele ficou quase 30 anos, né, como uma figura quase invisível, né, no parlamento, desprezível por todos, como ele mesmo sempre reconheceu. Então, por conta disso, ele não teve o mesmo êxito e não vai ter, né, com relação à questão de voltar à presidência. Está muito, muito distante isso. Mas a questão da anistia é isso, né? Apenas um amuleto, apenas um combustível para que ele possa manter mobilizada a sua base, tem um pretexto para estar viajando, para estar em cidade, que senão não teria mais como, né, ele estar sequer respirando, né, politicamente falando. Em relação à prisão dele, já foi até pedida, né, por conta do discurso lá, ele falando mais uma vez sobre as urnas, etc e tal. O que eu acredito, na minha modesta avaliação, um equívoco, né, pedir a prisão preventiva dele, porque é tudo que ele quer, um motivo maior para uma comoção, para manter as pessoas mobilizadas, quem sabe acampadas lá na frente da Papuda e etc e tal, e colocar mais pressão sobre o judiciário, de que se precipitou, de que prendeu sem condenação, arbitrariedade, e tal e tal. Aquele discurso de sempre, rasgando a Constituição e tal. Então eu penso que o Supremo não vai acatar nenhum pedido de prisão preventiva dele, né, justamente para não dar margem para isso. É o meu pensamento. Mas a parte cômica, né, uma das partes mais cômicas que eu destaco do evento lá, foi quando ele insinuou, né, mais uma vez, né, que a eleição foi fraudada, né, que ele disse não compreender como o tanto de voto que eles tinham, o tanto de gente que tinha na rua e etc e tal, e acabou que eles não foram eleitos, ou que ele não foi eleito, melhor dizendo, né? E aí é interessante, não é nem tanto essa questão da fala dele, que é uma coisa bizarra. O que eu acho interessante é essa questão da fidelidade, essa questão, né? Por isso que eu digo, não tinha ninguém ali inocente.
não ser alguém que eventualmente estava passando por lá, ou que tem algum problema de déficit cognitivo, não sabia o que estava acontecendo no mundo e etc e tal. Enfim, mas era uma coisa completamente de conhecimento público, porque não foi um dia, dois, foram meses, né? Eles se acampando em frente ao quartel, a televisão mostrando, as mídias sociais e tal. Então ninguém ali, né, achava que estava ali a passeio, né? Sabia-se, né, do que se estava fazendo ali, ou pelo menos contra o que se estava protestando. Se estava protestando contra algo que é legal, que é a posse de um presidente legitimamente eleito em um Estado democrático, né, e que não havia, né, nenhuma prova em contrário. Mas o interessante, a parte cômica, é exatamente essa, não é? Porque imagina você que tem uma disputa, para quem conheceu, né, quem não conheceu, pesquisa e vai saber a história, uma disputa de uma corrida de Fórmula 1 entre Ayrton Senna e Rubinho Barrichello. Ambos são brasileiros, são pilotos brasileiros. E aí, por uma dessas coisas que a gente não consegue explicar, né, esses fenômenos sobrenaturais, o Ayrton Senna, apesar de saírem juntos da pista, né, darem a largada juntos, depois de algumas voltas, tal, o Ayrton Senna chega na frente e ganha do Rubinho Barrichello. Como é que você interpretaria se as pessoas começassem, né, a sair da rua, os apoiadores do Rubinho Barrichello, a torcida dele, tal, a família, ele mesmo, convocando protestos e dizendo que houve roubo e que houve furto, tal, que não é possível, como não é outro, até que sim, mas Ayrton Senna, justo Ayrton Senna ganhar do Barrichello, como? Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque a comparação não chega a ser absurda. Aliás, é muito longe de ser absurda. Pelo contrário, eu acho ela muito, muito conveniente, né? O Lula, de 1989 até 2022, quando foram 9 eleições presidenciais no Brasil, né? O Lula, dessas 9, ele só não participou de 3, né? E 2 porque ele não podia. Uma porque ele já tinha sido presidente, já tinha sido eleito e reeleito em 2010, ele não podia mais concorrer, foi a Dilma, né? E a outra em 2018 porque ele foi preso justamente para não concorrer, né? E a outra foi a da Dilma, que ele apoiou, mas não participou da reeleição da Dilma em 2014. Enquanto que o outro candidato que concorria com ele, como eu falei há pouco, era uma pessoa que praticamente ninguém conhecia, a não ser pelas asneiras que ele falava de vez em quando, mas uma pessoa completamente desprezível, desprezada, ele mesmo reconhecia isso. Tanto que muita gente que foi sondada para ser vice não quis, outros se afastaram e tal, porque era uma criatura não só pouco conhecida nesse âmbito, como também que não inspirava nenhuma confiança em ninguém. E o apoio que ele teve das Forças Armadas, dos banqueiros, etc., não foi apoio a ele. Foi apoio ao poder que ele poderia conferir a essas pessoas, seja financeiro, seja político, e etc, e etc, e etc. Né? Então, como é que ele pode insinuar, né, que seria uma surpresa, ou foi uma surpresa, o Lula ser eleito, principalmente depois do governo que ele acabara de fazer? O país na situação em que estava economicamente, a questão da pandemia, as vacinas, não é? E todo aquele contexto, ainda assim, ele incutiu, tentar incutir na cabeça das pessoas de que foi uma surpresa, né, o Lula ter sido eleito. O cara 3 vezes presidente da República, né, militante, sindical, acostumado a lidar com massas há décadas, né, no movimento sindical, no movimento político, fundador do maior partido de esquerda, não do Brasil, não da América, do Ocidente. Hoje o PT é o maior partido de esquerda do Ocidente. Entende? Então, com todo esse currículo, ele insinua que para ser eleito, para ter mais votos do que ele, Lula
Lula precisava fraudar a eleição. Seria, como eu estou falando, colocar o Barrichello e o Ayrton Senna e a pessoa querer convencer depois que o Ayrton Senna só ganhou do Barrichello porque ele adulterou o carro do Barrichello, porque ele diminuiu o tamanho da pista, porque ele foi por um lugar mais rápido, porque ele adulterou o combustível, alguma coisa do tipo. Você entende? Então, é uma coisa completamente descabida. Mas essas pessoas que fingem acreditar nisso, e aí eu acho uma fantasia, uma ilusão, o pessoal da esquerda, o pessoal progressista, dizer que isso vai passar quando ele for preso, quando ele sair da política, etc. É uma bobagem também, né? Porque essas pessoas não estão ali por conta dele. Elas não estão ali, elas estão ali porque elas gostam, porque elas concordam com isso. Com ele ou sem ele. Elas vão continuar. Porque vejam bem, primeiramente, eles começaram com a história de comunismo, PT, corrupção, PT, comunista, ditadura comunista, PT e tal. Depois, o Lula foi preso, o PT não disputou eleição para presidente, ou seja, o Lula não disputou, o PT disputou, mas com Haddad perdeu, etc. Não estava no poder. Então agora qual é a razão de ir para a rua, de estar fazendo motociata, de estar acampando em frente ao quartel, etc. e tal? Não, agora nós temos que inventar outras coisas. Aí inventaram que não só o Lula era comunista, não só o PT. PSDB, PSB, MDB, todo mundo era comunista. Fernando Henrique era comunista, né? Então, o que depõe, que eles querem que deponha a favor, acaba depondo contra. Primeiro, se o PT é comunista, se Lula é comunista, se o PSDB é comunista, se o MDB é comunista, então isso mostra que ele realmente não tinha chance. O óbvio era que o Lula ganhasse até no primeiro turno, porque afinal de contas, durante esses 40 anos, o Brasil preferiu o comunismo. Porque se todos esses, com exceção do Collor e dele, o ex-presidente, antecessor do Lula, todos os outros foram comunistas, então o povo brasileiro elegeu um comunista. Foi primeiramente presidido por um comunista de 1992 a 1994, Itamar Franco. Depois, de 1995 a 1990 a 2002, por outro comunista, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, né? E depois por um outro comunista que se tornou o conselheiro do presidente, do ex-presidente, que reclama que foi fraude, né, a eleição de 2022, que é o Temer. Lembra? O principal conselheiro dele era o Temer, comunista. Agora, a cereja do bolo, como dizem, né, ou a parte mais cômica da comédia, né? O Lula e o PT tentaram chegar ao poder 3 vezes. Perderam uma vez para o Collor e 2 vezes para o Fernando Henrique Cardoso. Sabe o que foi que fez a diferença e acabou levando o Lula à presidência da República em 2002? Sabe qual foi a grande diferença, a grande guinada, a grande virada de página na história do Lula nessa tentativa de chegar à presidência da República? Sabe qual foi? Foi a aliança do PT com o PL. Esse partido do Valdemar da Costa Neto, esse partido do ex-presidente, né? E que ele diz que todo mundo que não está do lado dele, que não está com ele, é comunista. Todos os partidos, MDB, PT, PSB, PCdoB, PSOL, PV, né? Todos são comunistas. Pois é. A grande diferença, o grande salto na história do PT, né, que levou o Lula a presidente da República, foi a aliança do PT na época. O pessoal, a gente ficou com tanta raiva, quis até expulsar o Lula do PT. Aliança do PT com o PL de José de Alencar. O vice-presidente do Brasil por 8 anos, o vice, nos 2 mandatos do Lula, era do PL. Depois ele fundou um partido, mudou e tal, que é esse Republicanos hoje, né? Mas o Zé Alencar era do PL. Portanto, qual é a surpresa em que o povo preferisse o comunismo? Afinal de contas, são 40 anos de comunismo no Brasil. 40 anos que os comunistas mandam, com exceção dos 2 anos do Collor e os 4 anos do ex-presidente atualmente inelegível.
coincidentemente, né, coincidência ou não, os dois mandatos de presidentes não comunistas, os dois mandatos patriotas, o presidente foi cassado, no caso do Collor, e o outro, né, está inelegível e certamente será preso. Só os comunistas que que a população aprovou. Eu pergunto, isso é ou não é uma grande comédia? E aí as pessoas dizem assim, mas as pessoas são ingênuas, as pessoas acreditam. Não é que elas acreditam. Elas querem embarcar nisso porque elas acham interessante. Mas que não há nenhum fundamento, não há nenhuma lógica nisso, não há. Faça aí os seus comentários, as suas críticas. Você pode curtir, pode discutir, mas não deixe de discutir. Sigamos.